Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero mais uma vez agradecer o convite de estar aqui nessa comissão de Direitos Humanos, comissão muito ativa. Eu acho que o ano passado eu vim umas 3 ou 4 vezes aqui para discutir sobre epilepsia, deficiência, enfim. Se me permitir só para ilustrar, foram 150 e poucas audiências, 600 painelistas e 15 mil pessoas passaram nesse plenário no ano passado. E você esteve aqui diversas vezes. Isso, eu estou só parabenizando assim, a atividade dessa comissão e a importância, né, dos temas tratados aqui para o cidadão brasileiro, né? Eu acho que isso é muito importante e tem interface direta com a Previdência Social. Bom, primeiro, só destacar que a minha fala aqui é relacionada com o Ministério da Previdência Social, tá? Não é o INSS, vai ter uma fala do INSS na próxima mesa, né? O Ministério da Previdência Social ele dá as diretrizes gerais da Previdência, né? E a parte operacional é feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Então, é a mesma diferença que existe entre um MEC e uma universidade. Tá? Se uma universidade entra em greve, o MEC intervém, tudo, mas a solução está ali na universidade. A Universidade Federal e o MEC, por exemplo. Tá? Então, minha fala vai ser um pouco mais ampla, né, e eu quero abordar muito rapidamente, né, a importância e a necessidade da perícia médica na Previdência Social brasileira. Tá? Então, minha fala vai ser toda voltada para valorizar essa categoria, né, dentro do que existe hoje na Previdência Social. Para começar, eu acho que é importante defendermos a Previdência Social brasileira, que ela está aí completando um século de existência. Tá? A Previdência Social brasileira ela é extremamente generosa, comparando com o restante do mundo. Né? Nós temos aí uma série de conquistas do trabalhador e da sociedade brasileira que hoje, por meio da Constituição Federal de 1988, estão no âmbito da Seguridade Social. Já foi muito bem colocado aqui pela doutora Thais. Né? A Seguridade Social ela engloba a saúde como um direito universal, a Previdência e o trabalho, que agora cada vez mais são tratados num âmbito conjunto, e a assistência social. Tá? Então, a nossa sociedade, por meio de conquistas dos trabalhadores, no começo do século XX até hoje, acabou por ter, né, no nosso país, gerar no nosso país, um sistema previdenciário extremamente eficiente. Né? Outros países aí colocam como é que o Brasil consegue cobrir... Um país com a história do Brasil, que até pouco mais de 100 anos atrás era um país que tinha escravidão. Né? Como é que ele conseguiu, no século XX, superar? Né? Hoje está cobrindo 72,5% com ações previdenciárias, uma cobertura de proteção da Previdência Social da população economicamente ativa, que vai aí de 16 a 59 anos, né? Concedendo, né, em 2014... Aí, entre benefícios acidentários e não acidentários, previdenciários, quase 30 milhões de benefícios, 27,8 milhões de benefícios, e fazendo a análise para o BPC, o benefício de prestação continuada da LOAS, da assistência social, em 4,3 milhões de pessoas, né? 4,3 milhões de benefícios concedidos que passaram pela Previdência Social para o trabalhador ter uma certa proteção, esse trabalhador hipossuficiente também, que está ali na condição ainda de não contribuinte, tá? Embora o número, a proporção de trabalhadores segurados venha aumentando na última década no nosso país. Tá? Não sabemos o que vai acontecer do ano passado para esse ano, dada a crise econômica, tá? Mas a tendência era de aumento. Sabemos que a política de previdência social é uma grande política de distribuição de renda num país com as desigualdades sociais que tem o Brasil, né, que apresenta, é um dos países de maior desigualdade social no mundo. A Previdência Social ela é um grande contribuinte para a distribuição de renda. Hoje, né, a gente sabe que cerca de 25 milhões de pessoas elas estão
acima da linha de pobreza, acima da linha da pobreza absoluta, graças à distribuição de renda da Previdência Social. Então, eu gostaria de fazer um preâmbulo à minha fala, em primeiro lugar, valorizando a Previdência Social do Brasil, que vai completar um século, tá? Que é uma conquista que custou muitas vidas de trabalhadores brasileiros, que lá no começo do século XX, numa greve, eram combatidos pelo governo à bala, não tinha lei de greve, não tinha nada disso. Tá? Então, nós, em primeiro lugar, a gente tem que preservar esse sistema. Tá? Bom, dentro desse sistema, que ele está dentro de um contexto da Seguridade Social, esse pilar da Previdência Social, como é que ele vem trabalhando, né, e como é que vem enfrentando diversos desafios para se manter e vem se mantendo. Né? Nós tivemos privatizações aí na Argentina, na época do Menem, no Chile, na América Latina. No Brasil, não permitimos. Tá? Argentina, Chile tiveram quebradeiras da Previdência, o Brasil não. Está aqui a nossa Previdência, com muitas dificuldades. É sério, é certo, é correto, né? Mas estamos aqui mantendo um sistema público previdenciário que garante, né, que pelo menos 25 milhões de trabalhadores estejam acima da linha da pobreza só pelo fato de estarem contribuindo, só pelo fato ou de terem contribuído e estar recebendo aposentadoria ou algum benefício. Tá? Então, nós estamos falando de um objeto muito sério para a população brasileira, para o desenvolvimento do nosso país, né, para as condições de vida e renda de toda a população brasileira. Existem municípios, né, que toda a economia, né, às vezes, ela é estimulada e mantida, em boa parte, pela distribuição de renda promovida pela Previdência Social. Então, eu acho que esse preâmbulo é fundamental. Então, quando a gente falar de um problema na Previdência, nós estamos falando de um problema nacional. Né, e que vai repercutir na vida de todo cidadão desse país, mesmo que não seja dependente da Previdência, porque ele vai ter um trabalhador lá que vai estar nessa situação que foi citada aqui, por exemplo, pelo nosso senador. Qual é a importância da medicina para a Seguridade Social brasileira e para a Previdência Social, para esse pilar da Seguridade Social brasileira, que é a Previdência Social? Qual a importância do médico? Tá? Para a gente chegar na perícia. Tá? Eu quero primeiro falar do médico. Eu sei que aqui tinham sido convidadas pessoas do CFM, né, da área médica, e eu acho isso muito importante, até porque eu sou médico e fui do CRM São Paulo também. Foi a greve dos aviões que trouxe algum problema. Foi a greve, né? Bom, qual a importância da medicina, primeiro, né, para a Seguridade Social? É fundamental. Tá? Avaliar as condições de saúde. E o médico é um profissional importante, é um profissional de saúde importante, entre outros, não é o único e não pode ser o único profissional de saúde, é fundamental que a saúde seja abordada de diversos ângulos do conhecimento científico, mas o médico é muito importante, fundamental. Então, o médico, primeiro, ele tem que estar presente em todos os municípios do país. Né? É fundamental para a Seguridade Social brasileira, aí eu estou falando de saúde, previdência e assistência social, é fundamental que todo município do Brasil tenha um médico. Isso é o básico, tá? É o zero. Tá? Então, o governo federal, a primeira coisa que tem que pensar em relação à medicina é zerar o déficit de médicos no nosso país. Tá? O mais médico é bom, é ruim, não sei. Tá? Mas precisa ser zerado esse déficit. É o primeiro ponto fundamental. Tá? Então, nós precisamos, né, de assistência à saúde, e isso depende do médico em todos os municípios. Qual é a importância da medicina para a Previdência Social enquanto pilar da Seguridade Social? A nossa Previdência, eu vou ser bem breve, tá ok, vou correr aqui. Né? A nossa Previdência Social, ela tem uma série de benefícios, tá, que dependem de avaliações técnicas de diversos profissionais. Avaliações administrativas, para ver a condição de segurado, né, se esse segurado está dentro, né, dos parâmetros legais para receber o seu benefício, e avaliações técnicas. Tá? Entre as avaliações técnicas, a do médico é fundamental. Tá? Por isso, existe a perícia médica dentro da Previdência Social. A Previdência hoje,
ela trabalha com benefícios por incapacidade. Então, aqueles benefícios por incapacidades que incluem auxílio-doença. O auxílio-doença pode ser por um acidente de trabalho ou não, tá? Que vai cobrir o período em que o trabalhador está necessitando, está afastado do trabalho para tratamento da sua doença. A aposentadoria por invalidez, quer dizer, o trabalhador que não consegue mais recuperar para o trabalho, né? O auxílio-acidente, né? Então, os benefícios por incapacidade, eles prescindem de uma avaliação de um profissional de saúde, e aí o médico entra com um papel fundamental. Tá? Outro conjunto de benefícios, aposentadorias. A aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, essa não necessariamente precisa da avaliação do profissional de saúde e do profissional médico. Agora, a aposentadoria especial, nós temos 2 tipos de aposentadoria especiais no Brasil. Nós temos uma aposentadoria especial por trabalhador que teve exposto às condições de trabalho que podem gerar danos à sua saúde, isso está previsto constitucionalmente. Então, aí entra a palavra danos à saúde. Então, já tem um papel do profissional de saúde, tem um papel do profissional médico. E tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Que o conceito de deficiência hoje, pregado pela Convenção Internacional de Direito das Pessoas com Deficiência, colocam que a condição individual de saúde do indivíduo em interação com as barreiras sociais podem deixar essa pessoa numa situação de inferioridade, né, uma situação inferior às demais pessoas, e prescinde também de uma avaliação do profissional de saúde, mas também do profissional do serviço social. Né, porque o problema não é só de saúde, o problema da deficiência é um problema das barreiras sociais. Então, a gente precisa também, para esse tipo de avaliação, um profissional da área de serviço social, que é um desafio aí para o INSS aumentar a sua quantidade de profissionais, além, claro, que precisa aumentar também, do profissional médico. Bom, quais são os desafios hoje da perícia? Quer dizer, a Previdência precisa do profissional médico. Tá? Isso é um ponto pacífico para nós, né? E precisa do profissional médico no âmbito do serviço público. Tá? Ninguém está falando aqui em terceirizar ou repassar essa competência para absolutamente ninguém. Nós estamos falando no âmbito do serviço público, profissional público. Tá? Então, há necessidade. Hoje, como é que a gente avalia, junto à sociedade, os problemas, né, e as dificuldades que a Previdência Social vem enfrentando? Por meio das instâncias estabelecidas de controle social. Nós temos o Conselho Nacional de Assistência Social, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, que pauta muito problemas da perícia médica especificamente, né? Temos o Conselho Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência e temos o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, pelo menos 4 conselhos de controle social demandam para a Previdência Social melhorias nas condições de atendimento da população, incluindo perícia médica. Tá? Então, a sensibilidade do Ministério da Saúde, da Previdência, como não podia ser de outra forma, está nesses conselhos, onde a população traz, né, para as instâncias de governo as suas demandas. Tá? E, a partir daí, a gente vai verificar quais são as necessidades que a população brasileira está tendo no âmbito da Seguridade Social, especificamente da Previdência Social, em relação aos seus profissionais e em relação, especificamente, o tema daqui, da perícia médica do INSS. Quais são as queixas que chegam da perícia médica para o governo brasileiro no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência Social? Primeiro, a avaliação da incapacidade. Tá? Essa dupla avaliação de incapacidade que o Estado brasileiro acaba fazendo, esse retrabalho, onde o Sistema Único de Saúde faz, emite, o médico assistente emite. O médico assistente ele é fundamental para a Seguridade Social brasileira, seja no âmbito público, ou na medicina, ou na saúde suplementar. Então, essa avaliação de capacidade ela é feita pelo médico assistente, e é fundamental que seja feita. Porque
porque é o médico assistente que vai estar lá direto com o seu paciente e falar, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tá? Você não pode passar nervoso. Você é diabético, você tem que sair para lanchar às 10 da manhã, você tem que fazer 4 refeições. É o médico assistencial que tem que estar. Então, a gente precisa melhorar, qualificar melhor a medicina assistencial brasileira para responder às demandas da Seguridade Social e da Previdência Social. Qual é a outra demanda que chega para o Ministério do Trabalho e Previdência Social por meio desses conselhos? Humanização da assistência. Tá? Essa, eu acho que é a mais forte que pega. Vários relatos de problema de humanização. Não é o ponto de debater aqui, tá? Mas essa é uma queixa muito importante. Tá? O trabalhador não pode ser mal atendido, não pode ser desprezado pelo profissional da assistência social, da Previdência Social, seja ele o administrativo, seja ele da área de saúde ou da perícia médica. E essa é uma queixa que chega, e chega com frequência, infelizmente. Então, temos que investir na avaliação da incapacidade. Hoje existe uma sobreposição do serviço público, eu não estou falando de terceirização nem de privatização. Tá? O serviço público, existe um retrabalho de avaliação de incapacidade. Então, isso precisa ser melhorado. Isso precisa ser melhorado junto à perícia e à medicina assistencial. Há uma necessidade de humanizar a perícia, fundamental. Né? E a outra queixa é a fila, a tal da fila. Como é que a gente elimina essa fila? Hoje, o maior prejuízo que a Previdência Social causa aos cofres públicos é a fila. Que você vai ter que pagar esses trabalhadores que já poderiam ter retornado ao trabalho. Né? Com a greve, então, nem se fala. Essa greve vai gerar um prejuízo enorme para o Estado brasileiro. Tá? Porque milhares, ou talvez milhões de trabalhadores vão ter que receber muito além do que deveriam receber. E quem vai pagar é o contribuinte, são todos os trabalhadores. Isso vai ser cotizado entre todos os trabalhadores. Então, quando a gente fala de uma greve de perícia médica, em que já estava ruim, tá, a fila, mas ao jogar piorou muito mais, nós estamos falando em jogar no bolso do trabalhador brasileiro, que é o contribuinte todo mês, essa greve. Então, isso vai ser jogado no bolso do trabalhador, não tenha dúvida. Porque nós vamos ter que pagar os dias que o trabalhador já poderia ter retornado e não retornou. E quem paga? Quem custeia a Previdência Social brasileira? É trabalhador e empregador, gente. Não é a presidente da República, nem... Então, isso vai custar, além do custo social, né, do trabalhador ficar fora, do prejuízo que as empresas estão tendo por não ter reposto essa mão de obra que já poderia ter sido reposta, né, o bolso do contribuinte brasileiro vai pagar o prejuízo dessa greve. Tá? Então, está aí o prejuízo. Então, a fila ela vai ser resolvida de que forma? Tá? Hoje, a maior demanda, e que engrossa essa fila, que endossa mais essa fila, a maior demanda é justamente o auxílio-doença. É aquele benefício de 20 dias, 25 dias, né, que tem sobreposição com a assistência médica dada pelo Estado brasileiro, que é a obrigação do Estado. Não estou falando em privatizar, não, é público, né, que o Sistema Único de Saúde deveria fazer. Então, essa sobreposição faz com que o perito deixe de fazer, ou deixe de lado, que é necessário, e necessitamos do perito para isso, né, fazer algo que é exclusivo do perito. Tá? Exclusivo. Então, a diferenciação do trabalho do perito, em qualificá-lo para avaliar melhor a relação entre adoecimento e trabalho, deficiência, que hoje está aumentando. Tá? A gente precisa desse perito para coisas que são muito mais específicas e trabalhar numa linha muito mais de auditar aquilo que chega para a Previdência do que propriamente ficar um a um, avaliando ponto a ponto cada atestado do SUS que chega ali na mão dele. Tá? Não faz sentido, né, a Previdência Social pagar um médico perito que vai pegar um barco, que vai ir no meio da floresta, ir num local para avaliar uma pneumonia de 20 dias, quando, né, se tiver um médico ali que vai fazer isso. Por que a gente vai ter que pagar um barco? Não tem sentido. Esse perito devia estar avaliando lá a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é específico. Tá? Uma questão, você determinar a deficiência é uma coisa muito própria hoje. Avaliar aposentadorias especiais, os benefícios de longo prazo,
reavaliar as aposentadorias por invalidez, que foi colocado aqui, e isso deveria estar fazendo o perito. Né? Muito mais do que avaliar algo que está sobreposto com a medicina assistencial. Então, essa diferenciação a gente precisa fazer, e isso faz parte de uma adequação. Tá? Eu, como médico, acho que a lei da carreira da perícia médica é inadequada, desde a jornada de trabalho até é inadequada para o médico e para o serviço público. Então, essa carreira precisa ser adequada, eu acho que a gente precisa mexer nisso, valorizar o médico perito, mas valorizar também a medicina assistencial pública, que é obrigação do Estado brasileiro. Tá? Era isso que eu tinha. Assim, desculpa, eu passei um pouco do tempo. Tá? Tem só um ponto que também que é fundamental, desculpa, senador. A questão da reabilitação. Tá? Hoje nós temos 2 pontos frágeis na Previdência Social. A perícia médica, que é o objeto de debate aqui, mas a reabilitação. Tá? Você excluir do mercado de trabalho pessoas que não tiveram condições de ser reabilitadas, isso é ruim, primeiro, para o trabalhador, segundo, para o país. Tá? Então, e nós precisamos também do perito médico, tá? Para trabalhar a reabilitação junto com a reabilitação física, entre aspas, que é feito com o Sistema Único de Saúde. Hoje é uma dissociação enorme, né, entre o que o SUS faz e o que a perícia médica faz em termos de reabilitação, ou o serviço de reabilitação, que é o perito que indica a reabilitação. Então, esse é outro ponto que a gente queria investir mais. Né? E não conseguimos investir porque o perito está avaliando aquele atestado lá de 25 dias e que fica lá não sei quantos meses na fila, né? O Sérgio pode falar melhor da fila. Né? Então, eu acho que nós precisamos valorizar a carreira do médico perito, né? Especificando melhor o que é típico do médico perito e não deixar essa sobreposição que tem hoje. Tá? Desculpa. Não. Muito obrigado.